Vamos lá. Palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Você já conhece bem essa palavra. Lucas 19, versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, que era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Jesus está passando por Jericó. Última vez que Jesus ia passar por Jericó. Jesus está indo para a cruz. Ele sabia que ele ia para a cruz. Ele sabia que aquela seria a última vez que ele iria passar por ali. E ele tinha alguns negócios a tratar em Jericó. Porque Jesus, nós cantamos aqui agora, quando ele coloca o olho em você e te marca, você não escapa mais. E com certeza, Jesus colocou o olhar em algumas pessoas na cidade de Jericó. Jericó, só para você ter uma noção, era uma cidade rica, era uma cidade bela, e ela estava próxima ao Rio Jordão e ao Mar Morto. Portanto, era uma cidade adornada com muitas palmeiras, com muitas fontes, e também tinha água quente. Era uma cidade de inverno dos reis, e a residência predileta dos sacerdotes. Seu nome significa lugar de fragrância. Jesus passa por ali, e era, como eu disse, a última vez. Jesus estava pronto para ser morto aquela semana. Na verdade, quando Jesus sai do seu lugar, do seu local, para ir para a morte, ele demora alguns dias. E durante esses dias ele faz uma série de milagres. E aqui ele chega na sua última, quase que no seu último momento. E aquele dia era um dia oportuno em Jericó. Deus havia colocado os olhos sobre Jericó e sobre algumas pessoas de Jericó. Era a salvação, o próprio Deus que estava vindo àquela cidade. E com certeza, na história, este se tornou o dia mais importante da cidade de Jericó. Uma multidão, como nós podemos ver aqui, se acotovelava para receber Jesus, para ver Jesus. E muita gente estava ali, mas só 2 homens foram salvos. Nós lemos um na entrada, mas lá na saída vai ter outro. Porque Jesus entra para Jericó e encontra um homem, mas quando ele sai, ele encontra outro. E apesar de todos aqueles que estavam lá, só esses 2 homens foram salvos, um rico e um pobre. Um era esquecido e deixado de lado. E o outro, apesar de muito bem lembrado, era odiado. Um deles era um aristocrata, o outro era um mendigo. Jesus, na sua onisciência, na sua misericórdia, no seu amor, não faz distinção de pessoas. Você pode ser rico,
você pode ser pobre, você pode estar abastado ou você pode não ter nada. O Senhor olha o seu coração. O Senhor olha quem você é de verdade. Não importa a posição política, financeira, cor de pele ou qualquer que seja a sua religião ou qualquer que seja a sua declaração de fé, quando você tiver um encontro com Jesus, Ele muda e transforma a sua vida. Este pode ter sido também, ou esta pode ter sido também a última oportunidade que aquelas pessoas iam ter. Nós não sabemos depois, mas o certo é que aquele era o tempo oportuno para a salvação. Assim como Deus nos dá tempo oportuno para nos consertar, para sermos salvos, para andarmos com Ele, assim aquele dia Jesus estava dando o tempo oportuno para a salvação daqueles homens. Não existe obstáculo para Jesus. Eu quero hoje, com muita calma aqui, fazê-lo enxergar alguns pontos nessa palavra, para que você entenda o agir de Deus. Obstáculos para encontrar com Jesus, para ver Jesus, para se aproximar de Jesus, nós sempre vamos ter. Mas para Deus não há obstáculos. Nós vencemos aquilo que nos diz respeito, mas quando não diz respeito mais a nós, Ele entra e faz acontecer na nossa vida. Zaqueu, nós lemos aqui, era um publicano. O publicano era aquele sujeito que trabalhava para o serviço público. Ele era um funcionário público. E Zaqueu trabalhava para Roma. Ele cobrava impostos, ele era um coletor de impostos. A lei, ou o Talmud, a lei oral, ou a lei moral e oral dos judeus, dava e dá direito para um judeu de mentir quando se trata de um publicano. Por quê? Porque os publicanos roubavam o povo. Os publicanos cobravam os impostos de Roma, mais alguma coisa em cima que eles embolsavam. Roma era mais ou menos assim, eu quero só traduzir aqui para você entender. Roma ditava um imposto de 5%. Então todas as famílias têm que pagar 5% de imposto para Roma. O publicano, qualquer coisa que ele colocasse acima disso era dele. Então ele falava assim, não, o imposto é 10%. E você pagava 5% para Roma e 5% ele embolsava. E todos eles praticamente eram ricos. Tinham muita coisa porque eles roubavam o povo. Então ele era um empregado da Receita Federal de Roma, ou do IRS de Roma. E ele tinha autorização para cobrar os impostos e repassar alguma coisa para ele, alguma coisa para os cofres de Roma, não é? Mas os publicanos, eles tinham esse defeito. Ele não tinha patriotismo porque ele roubava do seu próprio povo. Isso é só lá, gente, aqui não acontece, né? Ele roubava do seu povo. Um publicano, ele não tinha religião, apesar de estar no centro da religião. Jericó era a cidade amada pelos sacerdotes. Ele preocupava-se mais com lucro do que com o próximo. Os publicanos, eles eram considerados ladrões e dentro da lei oral eram considerados como as prostitutas. Os dois tinham o mesmo valor para os judeus. A Bíblia diz que Zaqueu era odiado, que ele era colocado de lado pelo povo, que ele era inimigo do povo. Mas a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, ele era o chefe. Zaqueu significa puro e era uma antítese ou um antônimo. Não é Antônio não, tá? É antônimo, um contrário do significado do seu nome. Ele era justo no nome, puro no nome, mas ele havia se enriquecido às custas do roubo, do furto, do desvio. Ele era o chefe dos publicanos em Jericó. Ele era a cabeça da corrupção, ou o cabeça do mensalão, né? Era um homem inteligente,
esperto, mas usava a sua esperteza, a sua inteligência para defraudar o povo. Mas, a despeito de tudo isso, a Bíblia vai falar aqui no versículo 2, que ele, ou no 3, que ele procurava ver Jesus. Às vezes eu falo aqui que a igreja ela decide de antemão quem vai ser salvo. Nós assumimos esse poder para nós. Não, pastor, aquela peste do meu vizinho, eu nem falo de Jesus para ele. Aquilo ali salvo, Deus me livre. Né? Claro, vai ser uma vergonha para você nunca falou de Jesus para ele. Não, aquele ali é ruim demais. E você, é bom demais? Nós decidimos a quem Jesus vai derramar a sua graça, mas Deus não vê assim. Deus não vê assim, graças a Deus. Porque eu estou como Paulo, eu, o principal dos pecadores. Se não fosse o Senhor, a misericórdia dele, quem seria eu? Quem seria você? Mas ele derramou a sua graça a nós. A despeito de tudo que ele era e de tudo que o povo pensava que ele era, ele procurava ver Jesus espiritualmente. A despeito de toda a sua aparência, de toda a sua riqueza, de todo o glamour, de toda a sua posição, ele tinha uma busca, um buraco, um vazio, uma infelicidade, e ele procurava preencher aquilo. Ele era insatisfeito, perdido, incompleto, e assim alguns são, porque não têm Jesus. Sua vida era marcada por um vazio, que nem a fama, nem o dinheiro, nem o sucesso profissional poderia preencher. Quantas vezes estamos buscando sucesso? Quantas vezes estamos buscando notariedade? Quantas vezes estamos buscando coisas e mais coisas? E o que realmente falta em nós é uma entrega completa diante de Deus. É deixar que Ele nos preencha, é deixar que Ele nos encha. Ele tinha dinheiro, não tinha paz. Ele era rico, mas não era feliz. É o escritor de Provérbios que vai dizer lá em Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é ter pouco onde há o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Primeiro, Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu status social. Versículo 2 diz que ele era chefe dos publicanos e era rico. Afinal de contas, esse Jesus aí, ele veio, mas todo mundo que segue ele é pé rapado. Todo mundo que segue ele é indouto, iletrado, não tem educação. É o povão aí que segue Jesus. Eu fiz faculdade, meu amigo. Eu sou médico. Eu sou doutor, sou advogado, sou professor. Eu vou seguir um cara desse aí? Olha lá, ralé que segue ele. Durante muito tempo. Foi isso que se foi falado das pessoas que seguiam o caminho. Durante muito tempo, aliás, essa foi a realidade da igreja. Hoje eu louvo a Deus, aqui tem professor, doutor, advogado, tem tudo aqui dentro da igreja, graças a Deus. Mas ele teve que vencer essa questão. Às vezes o que nos impede são coisas que não deveriam impedir. A conversão de Zaqueu foi linda. Lucas vai registrar isso aí lá no capítulo 18. Mas Zaqueu teve que vencer isso. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Não deixou a posição dele se colocar entre ele e Jesus. Ele tinha um plano. Ele procurava ver quem era Jesus. E ele falou, eu vou ver quem é Jesus. Quantos de nós desistimos? Ele sabia que a sua alma estava longe. Talvez você entrou aqui hoje e sua alma está tão longe. Você está dizendo assim, eu preciso de Jesus. E você se esforça, e você busca, e você faz. E às vezes é tão difícil se achegar a Jesus.
É porque existe interesse de alguém que você não se achegue a ele. Sabe por quê? Porque o dia que você se achegar a Jesus, ele transforma você por completo. Não é uma igreja, não é uma religião, é se achegar a Jesus. Ele queria que a sua alma fosse dessedentada espiritualmente, algo que nenhum dinheiro do mundo pode pagar. O seu Deus, que era o dinheiro, o havia levado à perdição, mas ele estava agora próximo a encontrar aquele que pode mudar as situações. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua posição ou da sua condição física. Zaqueu era pequeno. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura. E ele precisava, eu vou correr um pouquinho aqui, ele precisava ver Jesus, mas ele não conseguia ver Jesus. Ele não conseguia chegar em Jesus. E às vezes nós colocamos obstáculos para as pessoas, irmãos, sem perceber. Às vezes é tão difícil para a igreja aceitar pessoas diferentes. Lá vem o cadeirante. Tem que acomodar, tem que pôr em lugar especial, tem que isso, tem que aquilo, a gente cria um monte de coisa. Lá vem o aleijado. O surdo, como que o surdo vem para a igreja se ele não ouve? Aí a gente tem que acomodar, alguém tem que aprender lá aquela linguagem de sinais, né? E assim a gente vai criando barreiras para as pessoas com dificuldades físicas, como se eles não precisassem de Deus. Nós criamos obstáculos. Quantos cadeirantes nós temos aqui hoje? Não vi nenhum levantar a mão, né? Porque a igreja elimina essas pessoas. A igreja discrimina essas pessoas. E você não vai ouvir ninguém falando isso do púlpito, tá? Mas é uma verdade. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. A minha esposa não gosta disso, mas eu queria que um dia você sentasse com ela e conversasse um pouquinho com ela sobre isso. Como o deficiente visual, auditivo, de locomoção, é discriminado dentro da igreja. O sujeito entra aqui de cadeira de roda, o pastor desce, grita, cospe na cabeça dele, meia hora para Jesus curar. Não curou, não é problema meu, vai embora. Como se todo mundo fosse ser curado. Como se Jesus não curou todo mundo. Jesus passou pelo tanque de Betesda, onde havia mancos, aleijados, cegos, surdo, mudo, e ele curou um. Porque Jesus, quando ele olha para você individualmente. Mas nós, se quisermos ter alguém assim, alguém diferente de nós, já é difícil, porque nós criamos regras e leis e tudo, e essas pessoas elas se sentem tão fora do local ou do aquário delas, que elas não querem. Talvez a igreja seja o lugar que mais discrimine os deficientes, porque nós queremos que ele seja curado, e mesmo inconscientemente nós queremos. Porque quando alguém lá na sua família sofre um acidente, o médico fala assim, ele pode ficar aleijado. Você vem no pastor e fala assim, pastor, meu primo lá, o médico falou que ele vai ficar aleijado, que ele pode ficar aleijado, vamos orar, pastor, eu não aceito isso na minha casa, em nome de Jesus isso não vai acontecer. Enquanto nós deveríamos estar preocupados com a salvação dessas pessoas. E aqueles que são já. Quer dizer que esses que Jesus deixou ser, é porque são menos que os outros. Irmãos, que esse problema de condição física nunca seja um problema nessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eles virão e vão se encontrar sim com Jesus aqui. Lá no céu não tem cego, não tem mudo, não tem surdo, não tem aleijado, porque um dia nós estaremos todos diante do Pai, adorando o nome dele. No meio dessa crise que Zaqueu estava enfrentando, veio o orgulho. Zaqueu era rico,
chefe dos publicanos, como que eu, na posição que eu ocupo, vou descer a tal nível? Como que eu posso descer ao nível dessas pessoas? E aí nós também discriminamos esses. Porque todo mundo aqui é rico, certo? Ah, glória a Deus. Eu quero que seu dízimo seja de $1.000 por semana. Não, só ouvi um amém. Vocês estão fracos de fé demais. Se o seu dízimo for de 1.000 por semana, você está ganhando 10.000, irmão. Pelo amor de Deus, se você falar isso aí para mim, eu saio pulando aqui, fazendo aviãozinho. Eu viro pentecostal na hora. Falar para mim, seu dízimo vai ser de 1.000, eu já falo logo, é de 2.000. Já que é para fazer, faz grande logo. Né? Mas não, a gente malha, rala, trabalha, é de pouquinho. Mas cadê os ricos? Jesus falou lá em Lucas 18 que é difícil o rico entrar no reino de Deus, e eu entendo isso. Pelos dois lados, porque existe uma posição que a gente já se coloca numa dificuldade para recebê-los. Que o Senhor alcance essas pessoas. Mas o desejo de Zaqueu era grande, ele queria, ele foi vencendo uma barreira após a outra. Zaqueu precisava vencer a multidão. Por dois motivos. Primeiro, porque ele era pequeno. Segundo, porque quando eles viam que era ele, acho que eles davam cotovelada mais forte ainda. Aqui não, velho. Aqui você não vem. E ele precisava ir até Jesus, mas ele não conseguiu ir até Jesus. Às vezes a igreja faz o papel da multidão em volta de Jesus. Vocês se lembram quando Jesus curou a sogra de Pedro? Quando Jesus curou a sogra de Pedro, diz que no outro dia de manhã, a cidade inteira estava na porta da casa da sogra de Pedro. E os discípulos tentavam impedi-los. A igreja, como discípulo de Jesus, muitas vezes tenta impedir as pessoas de chegarem a Jesus. Como, pastor? Regras, formas, o que eu penso que é certo, não o que a Bíblia diz que é certo. As coisas que eu crio para impedir as pessoas de virem a Jesus. Você vem, mas... né? Vai ter que mudar isso, vai ter que mudar aquilo, como se fosse eu que convencesse alguém de mudar. Já falei aqui, as pessoas às vezes perguntam para mim, pastor, aquele ali não muda, não... Bom, se Jesus não conseguiu convencer, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um mensageiro aqui da palavra de Deus, eu não posso enfiar nada goela abaixo de ninguém aqui. Você crê na Bíblia ou não? Muitas vezes nós estamos fazendo o papel dos discípulos de Jesus. Serve o mestre aí, não, criança não. Ô, mãe, segura aí, não, o mestre não pode atender criança. Não, vocês não. E a gente faz um cordão em volta de Jesus. E Jesus acho que coça a cabeça e fala, eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Ah, você não pode porque você usa isso, porque você veste assim, porque você tem barba, porque você usa shorts, você usa calça, E a gente começa a criar um monte de coisa para impedir as pessoas de virem até Jesus. Deixai vir a mim. Jesus convida a todos a virem a Ele. Ah, esse é publicano, ele também merece. Esse aqui, ele é assim, ele é rico, ele é pobre, ele é ladrão, ela é prostituta. Não importa, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Incluindo eu e você. Zaqueu não se intimidou por causa da multidão. Cotovelada para cá, cotovelada. Não dá desse jeito, vai ser de outro. Eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. E aí, Zaqueu vai até a árvore e sobe naquela árvore. Mas o que mais me encanta nessa passagem, e eu vou tentar ser rápido, não é o esforço de Zaqueu. O que mais me encanta nessa passagem é o desejo de Jesus de salvar Zaqueu. Você pode sofrer todos os obstáculos. Jesus, ele te encontra, ele te pega. Às vezes a minha oração, irmãos, ela é estranha. Às vezes eu estou orando por alguém,
Ou às vezes eu estou orando pelos meus filhos e eu falo assim, Senhor, eu sei que ninguém vai para o céu porque eu vou. Porque salvação é individual. Mas Jesus pega ele numa esquina da vida. Pega ela numa esquina da vida. Que essa pessoa tenha um encontro contigo verdadeiro. Que quando ela não souber para onde ir, que ela se lembre que existe um Deus no céu, Criador dos céus e da terra. Que ela se lembre que existe um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Deus que transforma, um Deus que traz a vida mesmo estando morto. Que nós saibamos isso, irmãos. Nós temos que crer nisso, porque esse é o Deus que nós servimos. Quando tudo der errado, existe um Deus. Quando as suas forças não derem mais, existe um Deus no céu, existe um Deus que olha pelos seus. E quando Ele põe o seu olhar em ti, ninguém escapa. Ninguém escapa. Aleluia. Jesus buscou a Zaqueu. Zaqueu pensava que ele queria ver Jesus, mas quem queria ver Zaqueu era Jesus. Quando você vem aqui, você vem assim, Senhor, eu vim te buscar hoje, mas Ele veio te buscar hoje. Porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E esse negócio de adorador verdadeiro é aqui dentro. Não é mão levantada, não é olho fechado, isso é só expressão e você e eu podemos enganar. Mas Jesus olha o coração. Jesus olha o seu coração. Jesus viu Zaqueu primeiro. Assim como Jesus havia visto Mateus, assim como Jesus viu Natanael, assim como Jesus era necessário passar por Samaria, assim Jesus estava passando por Jericó e ele já tinha visto Zaqueu antes. Eu acho que lá na eternidade Jesus olhou e viu Zaqueu. E ele falou, aquele homem tem sede de algo no seu coração. E eu sei o vazio que tem no coração dele. Jesus sabe quem é você. Jesus conheceu você primeiro. Ele amou você primeiro. Satanás faz questão de colocar na sua frente todos os seus pecados, a despeito de saber o seu nome. Jesus apaga os seus pecados e te chama pelo nome. Ele não considera os seus pecados porque Jesus te ama. Ele chama você pelo nome. Ele conhece o seu passado, mas prefere chamá-lo pelo nome. Jesus chega até Zaqueu. Jesus chega até Zaqueu, olha para Zaqueu e faz o que ninguém esperava. Jesus olhou para Zaqueu e ele disse, Zaqueu, eu acho que Zaqueu nem precisava descer, ele quase cai da árvore, né, de susto. Porque como é que aquele homem sabia o nome dele? Desse tamanhozinho, odiado, ninguém gostava dele, mas Jesus já tinha um plano na vida dele. E Jesus chega nele e fala, desce depressa, Zaqueu. Jesus mostra para Zaqueu que a salvação para Jesus é uma questão urgente. Esse negócio é o que Jesus mais quer. Ele veio para salvar. Qualquer outra coisa que venha de Jesus para nós é lucro, mas Jesus veio para salvar. Jesus não morreu na cruz para curar. Jesus não morreu na cruz para dar coisas. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida eterna com Ele. Jesus, Ele veio para salvar. Salvação é o assunto de Jesus. Se Jesus não te der nada, mas se você tiver salvação eterna, você tem tudo. Você não precisa ter nada, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Tem um corinho antigo que diz assim, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama esse mundo. E continua assim. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Você ama Jesus? Se você recebeu Jesus um dia como seu Salvador, você já tem morada com Ele no céu. Aleluia. Jesus, Ele queria salvar Zaqueu agora. Era a última vez.
Era a última oportunidade, era o último dia. Jesus precisava impactar a vida dele agora. Assim como talvez seja o último dia para você. Jesus quer impactar a sua vida hoje. Ele quer te dar a oportunidade hoje. Não perca essa oportunidade. Jesus não apenas quis ver Zaqueu. Não apenas quis salvar Zaqueu. Mas ele queria ter comunhão com Zaqueu. A melhor coisa, irmãos, é que nós não temos uma religião. Nós não temos uma religião cheia de regras, a despeito de muitos terem feito regras. Nós temos Jesus. E Jesus, ele prima e quer de nós um relacionamento. Ele quer que você fale com ele. Essa manhã eu acordei logo cedo e a primeira coisa que veio na minha mente foi uma pergunta. E eu comecei a falar com Jesus. Eu comecei a conversar com ele. Porque às vezes todos nós temos perguntas. Todos nós temos questões, mas não tem ninguém que você possa ir melhor do que Jesus. As pessoas têm opiniões ao seu respeito. As pessoas vão falar o que elas pensam ao seu respeito. Mas o que importa mesmo é o que Deus pensa ao seu respeito. É o que Ele pensa de você, é o que Ele acha de você e é o que Ele quer para você. Esta é a única vez que Jesus entra numa casa sem ser convidado. É Jesus quem se convida. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu durmo na sua casa. Desce depressa, porque hoje eu durmo na sua casa. Me convém pousar em sua casa. Na agenda de Cristo, estava naquele dia, marcado aquela hora. Como nós temos as nossas agendas com horário no telefone, tal hora médico, tal hora escola, tal hora tal coisa, tomar remédio, na de Jesus estava salvar Zaqueu e pousar na casa dele. Assim você entrou na agenda de Cristo. Assim um dia Jesus colocou na agenda dele a sua vida, o seu nome, e ele disse: hoje chegou salvação a esta casa. Hoje chegou a salvação para o fulano de tal. Eu passei em Fall River hoje e salvei a vida de fulano de tal. Deus tem prazer em perdoar pecados. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Jesus revela que o seu amor não tem preconceitos. Jesus mostra que, a despeito de tudo aquilo que falavam, pensavam, que agiam como se Ele fosse, como se Zaqueu fosse, Jesus via diferente. Jesus ofereceu a Zaqueu o glorioso presente da salvação. A salvação não pode ser obtida por meio da religião. Religião, o termo original é religare, que é religar. Mas infelizmente se transformou naquilo, em tudo aquilo que o homem pode fazer por si só para alcançar a Deus, perdão. Tudo que eu posso fazer para alcançar a Deus é na religião. Agora Jesus disse assim, uma palavra muito bonita, ele disse assim, olha, aquilo que não é possível, falando de salvação, aquilo que não é possível aos homens, é possível a Deus. Um dia os discípulos perguntaram para ele estava falando como seria difícil entrar no reino de Deus, e os discípulos falaram, Jesus, e agora? Desse jeito ninguém vai ser salvo. Aí Jesus dá essa palavra, ele fala, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus é o caminho. Não existe outro jeito. A religião, ela vai te levar para um caminho de regras. Jesus te leva para um caminho de relacionamento. A salvação não é obtida pelas obras. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, como eu penso fazer, eu vou na igreja todo domingo agora. A gente vem à igreja, nós vimos a igreja para adorar a Deus, para ser equipado pela palavra, para receber conforto pela palavra, mas não é vir à igreja que te salva. A salvação está em Jesus.
Nós buscamos a Deus, adoramos a Deus aqui, recebemos a palavra aqui, mas não é para a salvação. Você já foi salvo. Agora você precisa ser fortalecido, equipado para louvar e para fazer a obra de Deus. Jesus pediu àquele jovem rico de Marcos 10 para vender tudo o que tinha e dar aos pobres, e talvez ele pudesse salvar a sua vida. Mesmo que você possa distribuir tudo que você tem, para se salvar, você não pode. Não existe preço para a salvação. O preço da salvação é caro e alto demais para nós. Nenhum de nós temos condição. Porque não é só morrer pelos nossos pecados, precisa ser puro. Só um morreu pelos pecados de todos, e ele só conseguiu alcançar isso porque ele não tinha pecado em si. Isso é o que o escritor aos Hebreus diz. Homem como nós, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Não existe outro meio de salvação. A salvação é uma dádiva gratuita de Deus, de Jesus. E apesar dela ser gratuita para nós, foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar você hoje, nessa manhã aqui, porque Ele ama você, porque Ele conhece você e porque Ele tem uma vida de alegria e felicidade para você. Todas as vezes que nós temos, quer saber se você é realmente salvo? Eu vou te dar aqui uma listinha. Se você estiver fora, depois você me fala. Prontidão para obedecer o chamado de Cristo. Zaqueu esqueceu quem ele era, irmãos. Na hora que Jesus chamou, Zaqueu desce depressa. Zaqueu só faltou pular da árvore. A Bíblia diz que ele desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar. Ah, mas eu vou descer aqui e aí? O que eu ganho com isso? Eu vou ser crente e aí? O que eu ganho com isso? A gente tentando fazer troca com Deus. Eu vou ser crente e aí? O que eu ganho com isso? O que Jesus vai me dar em troca? Ele já te deu salvação eterna. Agora nós oramos pelos nossos, nós pedimos ao Pai pelos nossos, nós pedimos a Deus para limpar a nossa vida, mudar a nossa história, e o Senhor vai fazendo a vontade dEle na nossa vida. Mas Deus não faz troca com ninguém. Você está tentando... Não trate Deus como você trata o seu marido, a sua mulher, o seu vizinho, o seu filho. Deus não é homem. Deus não é criança. Deus é Deus, Criador de todas as coisas. Zaqueu obedeceu sem questionar, não adiou para amanhã. Ah, eu vou pensar, pastor. Eu vou pensar. Vi um testemunho de um pastor. Eles tiveram uma conferência e tinha um jovem do lado da casa. Na quinta-feira ele convidou o jovem para vir ao culto. E o jovem falou assim, amanhã eu vou. Na sexta-feira ele foi, chamou o jovem falou, não, amanhã eu vou, ainda tem. No sábado ele foi no jovem e falou, você precisa vir aceitar Jesus, você precisa vir à igreja, Deus está te dando a oportunidade. E ele não foi. No domingo de manhã, enquanto o pastor pregava, as ambulâncias pararam, a polícia e tudo mais. Acabou o culto, ele foi lá. O jovem brigou com um irmão e um esfaqueou o outro. E aquele jovem morreu. Essa foi a última oportunidade de Zaqueu e ele abraçou a oportunidade. Zaqueu, ele não adiou. Ele recebeu Jesus em sua casa, no seu coração, na sua vida. Ele não ficou fazendo perguntas para Jesus. Ele levou Jesus para dentro da sua casa. E isso às vezes nós pecamos. Nós recebemos Jesus e não queremos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós queremos que Jesus salve a nossa família, mas nós não levamos Jesus para dentro da nossa casa. Jesus, ele tem um cantinho guardadinho no meu coração aqui, mas a gente tem um receio de servir Ele na nossa casa. Nós precisamos entregar a nossa casa nas mãos de Deus, sem fazer troca com Deus, sem fazer troca com Jesus. Senhor, está aqui a minha família, está aqui a minha casa. Eu estou implorando, eu estou rogando para que o Senhor salve a minha família. Salva a minha família, Senhor, salva a minha família. Comece a orar. A Bíblia, Jesus disse que se você bater, Ele vai abrir a porta.
Ele diz, se você bater, se você pedir, Ele vai responder. Jesus responde às nossas orações, mas não faça troca com Deus. Deus não é obrigado a fazer nada, Ele já fez tudo o que nós precisávamos para a salvação. Oração é uma coisa, troca é outra. Oração é você colocar para Ele, condição dEle, jeito dEle, como Ele vai fazer. Quantas vezes eu tenho cuidado com as minhas orações diante de Deus? Falo, Senhor, faz aí. E eu começo a querer falar para Deus como é que Ele tem que fazer. Mas Ele sabe como Ele tem que fazer. Eu falo, Senhor, me perdoa, faz do jeito que o Senhor quiser. Encontra em algum lugar, faz de alguma forma, do jeito que o Senhor quiser, mas salve em nome de Jesus. Ele abriu a vida, o coração, consciência, o seu cofre, Ele entregou, e eu vou terminar aqui, mas ele recebeu ao Senhor com alegria. Por que é que muitas vezes a gente recebe ao Senhor e a gente fica com o pé atrás? Será que Jesus vai fazer? Será que não vai? Mas Ele veio para te salvar. Jesus deu o maior de todos os presentes, que é a vida eterna. Ele veio para perdoar pecados, Ele veio para libertar você de algemas eternas. Ele veio para limpar o seu coração. Ele veio para fazer de você uma nova criatura. Jesus não veio para dar uma chapiscada assim de leve. Jesus não veio fazer funilaria em você. Jesus veio para trocar e transformar por completo a sua vida. Eu vou terminar. Se você entrega o seu coração para Jesus, como eu disse, Ele não dá uma acertada na sua vida. Ele não dá uma corrigida na sua vida. Ele transforma a sua vida. Jesus, Ele perdoa as suas faltas do passado. Te faz uma nova criatura. Eu sempre cito a palavra de Paulo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma criatura reformada, não é uma criatura mais ou menos funilaria por fora, deu um tapa, né? Jesus não veio para dar um tapa na sua funilaria. Jesus veio para te transformar por completo. Ele corrige suas faltas do passado, Ele cura os seus erros, as suas falhas de personalidade e caráter. Dói um pouco, mas Ele cura. Dói porque caráter é uma massa de cimento jogada no chão e alisada. Aí vem alguém, coloca um copo de boca para baixo e faz a marca. Seu caráter é formado enquanto você está sendo formado como criança. Depois que aquilo seca, aquela marca fica ali, seja reta, torta, certa ou errada. Aquela marca de caráter está lá. Ah, pastor, caráter não muda mais. Muda. Se você der lugar para Jesus, Ele vai quebrando. Ele vem com a talhadeira, com um martelo e começa a quebrar aquela marca. E aí Ele quebra o seu caráter todinho. Você fica um sem caráter. Aí Ele tira aquela sujeira, lança uma nova massa e faz você um crente de caráter, um caráter novo. Eu sou prova disso. Paulo disse, aquele que mentia não mente mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que roubava como Zaqueu não rouba mais. Se você fazia, Jesus pode transformar o seu caráter e fazer de você uma nova criatura. É isso que Deus quer para você. Ele quer aos poucos, com a talhadeira do Espírito, e convencendo você do seu pecado, colocando sobre você a justiça dele e mostrando para você que um dia todos irão passar pelo juízo, que você seja achado justificado pelo sangue do Cordeiro, porque aqueles que receberam a marca, o selo do sangue, o selo do Espírito, não passarão por condenação, mas terão vida eterna. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que Jesus veio trazer para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Fique de pé, por favor. Se você quer se reconciliar com Deus, se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso aí no seu lugar. Você tem a oportunidade agora de
falar com Jesus e dizer assim: Senhor, eu vim aqui para te ver, mas o Senhor me viu. O Senhor me viu primeiro. O Senhor me achou primeiro. O Senhor me amou primeiro. E o Senhor me conhece pelo nome. Fale com Jesus agora. Faz um concerto com Ele. Convida Ele para liderar e guiar os seus passos. Para te levar por águas tranquilas, por pastos verdejantes. E para que Ele seja Senhor da sua vida. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é esta. Ela não muda. Foi escrita há tantos anos, mas ela é nova a cada manhã. E ela é mais eficaz do que espada alguma de 2 gumes. Ela é mais eficaz do que martelo, porque ela esmiuça a mais dura pedra. Ela é fogo. Ela é espada. Ela é flecha aguda que atinge o coração. É a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra encontre lugar. Que vidas sejam transformadas para sempre aqui. Que passos sejam mudados para sempre aqui. Que renovos, brotos de renovos, nasçam e cresçam para fazer diferença nessa cidade. Meu Deus, salva essa cidade. Salva este lugar. Nós oramos contra a corrupção, a criminalidade, as drogas, tudo aquilo que se levanta contra essa cidade. E oramos pela paz desse lugar, ó Deus. Traz salvação a Fall River. Traz salvação para aqueles que nos visitam, Senhor. Oh, meu Deus, qualquer um que aqui entrar, que receba o toque do Teu Espírito em nome de Jesus. E que a Tua palavra, ó Deus, busque os corações e fale em nome de Jesus. Se alguém aqui hoje, Senhor, está fazendo um concerto contigo, que haja paz, que haja tranquilidade e que haja salvação, no nome de Jesus. Pai, eu oro pelas famílias, entre nas famílias aqui. Salve famílias por inteiro. Não nos deixe desistir de Ti, ó Deus, por causa das dificuldades, mas que a cada dia nós estejamos mais próximos de Ti, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Quarta-feira.